Passamos por mais um episódio sem um caso semanal, sem um blacklister ali do Reginald, né? Dessa vez a série decidiu dar um passo na guerra da Liz contra o Reginald e mostrou os dois ali em busca de uma máquina antiga lá da União Soviética que é capaz de descriptografar algumas mensagens secretas que são colocadas em anúncios de jornais. Pra mim foi mais um episódio muito bom dessa temporada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e vou falar hoje sobre o 15º episódio da 8ª temporada de The Blacklist, mas antes eu gosto de dar aqueles pequenos recadinhos rápidos pra vocês. Primeiro que ainda não tem data pra chegar à 8ª temporada no Brasil, nem pelo canal AXN, que é o canal oficial aqui no Brasil, e nem pela Netflix. E segundo que eu vou falar do 15º episódio, então vai ter spoilers sobre esse episódio, caso você ainda não tenha assistido, tome cuidado. Então já deixa seu like, já se inscreve nesse canal que é o que mais fala de The Blacklist aqui no Brasil, porque eu vou começar falando desse episódio que começou como? Começou frenético já, com a Liz indo lá onde o Townsend mora e ele já com os guardas dele lá, os capanga dele, tudo com um saco na cabeça, cagando se as pessoas têm família ou não e matando eles porque falharam em capturar o Reginald. E aí logo em seguida ele deu uma demonstração pra Liz também, falando que ela ficou com o Reginald na mira e não concluiu o que ela deveria fazer e que por isso ela pisou na bola com ele e que isso não vai se repetir, isso não pode se repetir, senão ela vai sofrer as consequências como os outros que acabaram de morrer ali na frente dela. Colocou o saco de coisa lá na cabeça dela pra sufocar ela também e tal, pra trazer aquele medo pra ela. E isso já deu um toque na Liz, né? Porque, mano, ela não tá lidando mais com qualquer um. Ela fez uma parceria com um cara que é perigoso, que não tá ligando pra humanidade de ninguém, pra família de ninguém. O único objetivo dele de sobrevivência é vingança. É se vingar do Reginald, que possivelmente foi o responsável pela morte da família dele. Só que aí, mais pro final do episódio, a gente teve a resposta da Liz, né? Não ficou por isso mesmo, porque ela também provou que ele não tá lidando com qualquer uma, que ela não é uma funcionária dele, ela é uma parceira, mas ela é tão perigosa quanto ele que ela nunca mais vai aceitar esse tipo de ameaça e colocou o saco na cabeça dele também, mano. Desculpa, mas eu achei muito foda. Na briga dela contra o Reginald, é óbvio que eu torço pro Red, mas dela contra o Townsend, jamais que eu vou ficar do lado do Townsend. Eu sou 1000 vezes a Elizabeth King nessa hora. Aliás, gente, eu vou dar um pequeno recado aqui pra vocês que comentam muito, comentam os vídeos, me comentam comigo no Instagram também. Eu sei que vocês têm um ódio muito grande pela Elizabeth King, um ranço muito grande, que vocês não aguentam mais ver ela em tela. Eu entendo isso, eu compartilho desse ódio um pouquinho também, até porque eu já falei muito mal dela em vídeos passados, mas chegou num ponto que a gente precisa aceitar que ela tá lá. Ela faz parte da história, ela é importante pra história. Dá pro Reginald levar a série sozinho? Dá. Mas o papel dela é fundamental, principalmente nessa temporada. Então assim, não adianta odiar, não adianta xingar, ela não vai sair da série. Ela vai continuar até o final. Quanto antes a gente aceitar isso, melhor a gente aproveita a série. Porque tem muita gente que tá achando horrorosos os episódios, sendo que estão sendo bons sim, mas estão achando ruim só porque ela aparece. O ódio dos fãs da série pela Elizabeth King tá cegando pra qualidade que os episódios estão entregando pra gente, porque estão sendo sim muito bons. Então se vocês ficarem com esse ódio cego, vocês não vão conseguir aproveitar a série. Ela já tá na reta final dessa temporada, pelo menos. Já estamos no episódio 15, deve ir até os 22, se eu não me engano, né, como as outras temporadas. E já foi renovada pra 9ª, ou seja, a gente vai ter muita Elizabeth King ainda. E aí você tem dois caminhos pra seguir. Ou você continua com esse ódio e continua odiando cada episódio e acaba abandonando a série, ou ficando bravo ainda por mais 1, 2 anos aí que a série vai durar, ou você aceita que ela está ali, aceita que ela é importante pra história, você não precisa gostar dela, mas aceita. E aí sim você vai começar a entender que ela faz parte da história e que os episódios estão sendo sim muito bons. É claro que isso é uma opinião minha. Você pode ter aceitado ou não e pode continuar achando os episódios ruins. Mas tenta tirar um pouco dessa cegueira, sabe? Aproveita, coloca ela como vilã. Ela é vilã, o Reginald não é um herói, mas também não é o vilão, a gente vai torcer por ele e ponto. É isso que eu tô fazendo, pelo menos. Eu já aceitei que a Elizabeth King faz parte da história, eu não gosto do que ela tá fazendo, eu não concordo com as atitudes que ela tá tomando, ou com as motivações que ela tem, por mais que muita gente defenda. Eu sou do time do Red nessa treta entre os dois. Mas eu aceito que ela precisa estar ali, porque senão eu não vou conseguir aproveitar a série também. Vai ser só vídeos xingando ela aqui, vocês xingando nos comentários de volta, e a gente vai ficar espalhando ódio à toa. Então, a dica que eu dou pra vocês nesse vídeo, aceitem. Aceita e segue a série, coloca ela como vilã e o Reginald contra ela, torce pelo Reginald e ponto. Vocês vão ver que a série vai ficar muito melhor, vai dar pra aproveitar muito mais, ou abandona, porque senão você só vai passar raiva, porque a Liz não vai pra lugar nenhum. Aliás, a presença dela e tudo isso que tá acontecendo tá sendo até bom, sabe? Calma que eu vou explicar.
Por quê? Ela tá sendo uma adversária muito complicada pro Reginald, porque ela conhece muito bem ele. E ela tá com recursos agora, tá com muito dinheiro, tá se juntando com pessoas poderosas e influentes, então tá sendo difícil pro Reginald. E pra ele conseguir vencer tudo isso, ele tem que dar o melhor dele. E a gente tá vendo coisas do Reginald que a gente não tinha visto até então. Ele dando tapa na cara de russo, ele gritando com o outro, ele falando grosso com quem fala grosso com ele, aumentando a voz, porque o cara é foda, o cara é poderoso. Só que ele nunca precisou usar tudo que ele tem pra se livrar de ninguém. E agora ele tá precisando. Então, quanto mais a Elizabeth que impressiona ele, mais coisas geniais a gente vê o Reginald fazendo. E a gente vê que ele não chegou no limite ainda, que tem muita coisa pra gente ver sobre esse personagem tão incrível feito pelo James Spader. Então acaba sendo uma coisa boa no fim das contas. Pensem nisso e me respondam se faz sentido. Aliás, falando no Reginald nesse episódio também, mano, eu não sei vocês, mas pra mim foi impossível não se emocionar com ele contemplando lá a morte da Anne, que inclusive, logo no comecinho do episódio, eu tinha uma pequena esperança de que ela ainda estivesse viva. Porque ele falou, não sei o que, mas ela tinha uma filha. Aí ele se corrigiu, falou, não, ela tem uma filha. E essa afirmação, ela podia ter dois significados, né? Parecia que talvez a Anne ainda estivesse viva, de repente no hospital, mas não, acabou se confirmando que ela realmente morreu, o que é uma pena, e ele foi até atrás da filha da Anne também pra conversar com ela e tal. Não só pra conversar, né? Ele foi lá pra dar uma herança de 3 milhões pra ela e começou a conversar e falou sobre a Anne também. Ele se mostrou responsável porque foi foda ver a filha da Anne também muito triste, né? Porque a mãe dela morreu, ela acabou de receber a notícia, ela sabia que ela tava saindo com um fugitivo, e aí o Reginald já sentiu um negócio diferente ali. Ele sabe que ele é responsável por aquilo. Inclusive, eu até falei no episódio passado que talvez agora ele ia culpar a Liz e ia com tudo pra cima dela, mas não. Ele tá se culpando pela morte da Anne, o que é correto, porque ele tem sim uma certa responsabilidade, foi ele que entrou na vida dela, senão isso não teria acontecido, mas não tem como não ficar triste com o jeito que ela fala, porque ele não queria isso pra ela, é óbvio que ele não queria, só que ele ficou cego porque ele era tão feliz com ela, sabe, e aí as coisas acabaram acontecendo, por esse amor todo, por toda essa felicidade, ele não pensou na segurança dela, nem na segurança dele mesmo, na verdade, ele tava pensando. Então sim, eu me emocionei pra caramba, principalmente nessa troca que ele teve com a filha da Anne, ele com o olho bem marejado ali, cheio de lágrima, conversando as coisas com ela, foi bem triste. E pensando nisso, né, lá se foi as nossas esperanças de um final feliz, de certa forma, pro Reginald, de ele vivo e abandonando toda essa vida de crime pra poder ficar com a mulher que ele ama, com a mulher que faz ele feliz e tal, que seria a Anne. A chance que ele tinha era essa, e agora, mano, acho que pra mim, pelo menos, tá mais do que claro que ele vai morrer até o final da série. Eu sei que vocês não querem isso, eu sei toda vez que eu falo isso tem muitos comentários falando, não, ele não pode morrer. Ele vai, gente. E pra mim essa foi a confirmação. Se serve de consolo, eu acho que isso só vai acontecer no final da série. A série vai acabar com ele morrendo de alguma forma. Acredito eu que a doença dele tem alguma coisa a ver com isso, com a morte dele que vai chegar, porque não faz sentido a série jogar essa doença lá e fazer ele desmaiar e tomar um monte de remédio e o médico falar que ele tá quase beirando a morte ali e ficar por isso mesmo, né? Nunca mais citarem. Então eu acho que ou ele vai morrer por essa doença, ou ele vai ficar muito debilitado a ponto de perder essa guerra, ou é porque essa doença é hereditária, de repente ele é mesmo o pai da Liz e tá querendo curar ela. Tem que ter alguma coisa relacionada a essa doença de alguma forma. Ou são resquícios do incêndio lá da casa, até pela cicatriz que ele tem nas costas, de repente ele inalou muita fumaça, o pulmão dele ficou comprometido. Não sei, mas alguma coisa, alguma relevância essa doença precisa ter. Tenha isso a ver ou não com a morte dele no final da série, e pra mim é 99% de certeza que vai acontecer sim. Melhor se preparar. Agora, tem um negócio que acontece, lá em Grey's Anatomy, por exemplo, acontece muito, que eu já tinha ouvido falar também, que eu não lembro o nome que eles usam lá, mas é tipo uma pessoa que ela tá muito doente, que ela tá em coma, tá muito mal, tá, sabe, não tem mais o que fazer, e do nada ela acorda, fica bem, parece que tá curada, mas aí logo depois ela morre de vez. É meio que um suspiro, assim, um momento de despedida. Parece que ela foi até o céu, e aí Deus olhou e falou, não, você tem uma última chance de se despedir das pessoas. E aí ele volta, acorda, fala com todo mundo, dá um sorriso e de repente morre do nada. Acontece muito isso lá em Grey's Anatomy, e parece que foi isso que fizeram com o Reginald aqui dentro da série. O destino dele já está escrito, ele vai morrer, vai acontecer um monte de desgraça ainda com ele, mas como isso tá quase chegando, ele tá quase chegando no fim do plano dele, e vai acontecer alguma coisa com ele, aí antes disso acontecer, ele teve esse momento de felicidade, esse momento de respirar, sabe, de sorrir, de estar feliz, estar em paz por alguns momentos, pra depois cair de vez em desgraça, que eu acho que é o que vai acontecer com ele. Não acho que ele vai perder essa guerra pra Liz, porque eu acho ele muito mais competente, mas
alguma coisa vai acontecer até o final da série sim. E agora estamos aqui na metade do vídeo mais ou menos, eu vou fazer uma pequena pausa para lembrar vocês da camiseta que eu estou usando, da Maria Pontilhada. Vocês estão vendo aqui o bordado de The Blacklist. Sigam lá no Instagram, @Maria Pontilhada, o link tá aqui na descrição. É o Instagram da minha esposa, para quem ainda não conhece, o nome dela é Bia, e ela faz camisetas bordadas, blusas bordadas, também tá saindo bastante moletom nesse tempinho de frio que tá chegando o inverno. Você pode pedir de séries, essa de The Blacklist mesmo já saiu bastante. Você pode pedir em um outro modelo de The Blacklist, ou de outras séries, outros filmes, imagens da internet, frases, enfim. Tem vários modelos lá no Instagram dela, você pode ver e manda uma mensagem por DM se você tiver uma ideia diferente também, ou se quiser uma igual essa. Seja qual for a sua vontade, manda uma mensagem na DM pra ela e fala que você veio aqui pelo canal também. Faz a sua encomenda que entrega pra todo o Brasil. Fechou? Então já aproveitando essa pausa, já deixa seu like e já se inscreve também, porque eu vou voltar a falar um pouquinho da série, desse episódio que a gente viu mais uma vez que o wrestler continua sendo o gado da Liz. Não adianta quantas vezes ela engana ele, qualquer estalo de dedo ele vai correndo pro Era. Mano, o que uma transa boa não faz, né, velho, com um homem? Meu Deus do céu. Enfim, né, eu não vou entrar muito nesse assunto, até porque ele acabou sendo enganado pelo Harold nesse episódio, o que empurrou mais ainda ele pro lado da Elizabeth King. Então não vou me surpreender se em algum momento ele largar tudo e ir pro lado dela de vez. E por causa disso também tem muita gente achando que o Harold tá do lado do Reginald, o que eu acho que não é bem verdade. Ele tá do lado da justiça, porque ele já foi enganado pelo Reginald, já tá sendo enganado pela Liz, e ele só armou tudo isso pra prender a Elizabeth King, não pra ajudar o Reginald, mas porque ele sabe que precisa prender a Liz, que ela fez muitas coisas erradas, que ela tá contra a justiça e que, mano, ela já tá passando dos limites também e tá escondendo muita coisa deles, coisa que o Reginald, por mais que ele esteja dando uma informação incompleta, mas ele tá dando mais do que a Liz. Então por isso que ele fica nesse meio termo, mas eu acho que no fundo, o Harold não tá no lado de nenhum dos dois. E aí, mais pro final, a gente teve a revelação de que o Reginald estava mandando informações secretas lá pelo jornalzinho pro Sikorsky, que é aquele russo que eu nunca lembrava o nome. E por que eu fiz revelação entre aspas? Porque, mano, eu acho que não é. A série deu a entender que talvez ele realmente esteja fazendo isso, que a Liz esteja certa em toda essa história, que ele é o agente N13 que tá se comunicando com todo mundo, mas, mano, pra mim não tá batendo, não fecha a conta, sabe por quê? Porque ele fala com esse Sikorsky o tempo todo, ele liga, eles já se encontraram no avião, eles já se encontraram na Rússia, já se encontraram nos Estados Unidos, por que ele precisa mandar essas mensagens secretas? Por que ele não usa um telefone irrastreável e manda a mensagem pelo telefone? Por mais que seja uma mensagem criptografada, mas por que não manda pelo telefone? Então ele já tem uma linha direta com esse russo, não é dele que tá saindo essa mensagem, senão a gente saberia. Eu acho que ele queria essa máquina pra interceptar essas mensagens também, por algum motivo que a gente ainda não sabe, ou porque eu não peguei pelo menos, mas eu tenho certeza que não é o Reginald que tá mandando essas mensagens, porque não bate, mano, não bate isso pra mim. Ele tem vários outros meios de comunicação em vez de ficar fazendo essa treta toda. Fora que esse Sikorsky, eu acho que ele não representa o governo russo, porque o agente N13 ele é do governo russo, né? Ou da União Soviética ou da antiga KGB, que talvez tenha uma organização secreta ainda funcionando, mas parece que o N13 responde ao governo russo, coisa que esse Sikorsky parece que não responde. Por que, mano? O Reginald chegar e dar um tapão na cara dele e ficar por isso mesmo, né? Um cara que tá representando o governo de um país que tá tramando todo esse esquema, não faz sentido. Ficou muito claro pra mim que o Reginald é mais poderoso do que ele. E não tem como o Reginald ser mais poderoso que todo o governo da Rússia. Eu acho que tem coisas por aí. Eu acho que vai muito além essa relação dele com o Sikorsky, porque eles foram aliados em alguma coisa, eles são aliados em alguma coisa, mas o plano todo é do Reginald. O maior beneficiado de toda essa história talvez seja ele. Então, não sei. Eu acho que tem muita coisa pra esclarecer ainda, mas a única certeza que eu tenho nesse momento é que não foi o Reginald que mandou essas mensagens. E falando no N13, gente, tem muitas pessoas comentando, será que não é Elizabeth King, a N13? Não é, gente, não tem como. Ela pode ter tomado lugar de repente? Aí é uma outra história, mas eu acho muito difícil. Só que não tem como, porque o agente N13 está ativo há mais de 30 anos. A Elizabeth King tem 30 e poucos. Quando a agente N13 foi ativado lá na década de 90, a Elizabeth King tinha 5 anos, foi na época do incêndio, lá das coisas que aconteceram. Não tem, vocês estão me dizendo que a Elizabeth King é espiã desde os 5 anos de idade? Não tem como, gente. Então não é a Elizabeth King. Ela pode ter tomado o lugar desse N13? Pode, mas, mano, eu acho que é uma conspiração muito maior. A resposta pra mim é muito mais simples, por mais que também seja uma teoria. A agente N13 é a verdadeira Katerina Rostova. Já falei pra vocês várias vezes que aquela mulher que apareceu pra mim era falsa. E essa minha teoria se fortificou quando no episódio passado a gente viu a mulher do Mr. French. Só pra relembrar aqui, o Mr. French foi um cara que a Elizabeth King disse que ajudava a mãe dela, a Katarina, essa que apareceu, a sumir do mapa. A ficar sumida por mais de 30 anos, porque ela tava sendo caçada e etc. E ela foi atrás desse Mr. French pra conseguir continuar escapando de todo mundo. Só que, mano, a gente nunca viu esse Mr. French. Ele só foi citado pra chegar lá, ele tá desaparecido e depois ter a confirmação de que ele morreu. Então não fez sentido pra mim. Mas a gente conheceu quem? A mulher do Mr. French, que tem alguma coisa sobre ela. E algumas pessoas começaram a cogitar, e se essa mulher não for a verdadeira Katerina Rostova? Pra mim,
explicou tudo. Porque essa mulher talvez seja a Katarina Rostova, que estava em contato com a antiga Katarina que apareceu e que já morreu, e de repente elas eram amigas e essa mulher se passou pela Katarina, por isso que ela sabia tanto da história da Katarina, mas, sei lá, teve uma treta, mas faz muito mais sentido essa mulher do Mr. French ou ser o verdadeiro Mr. French, e ela estava enganando todo mundo, ou ser a Katarina Rostova. Se ela for, a Katarina ainda estiver viva como eu acho que ela está, ela talvez seja a verdadeira agente N13. Ou alguma outra pessoa que está escondida em plena luz do dia aí, que a gente não desconfia, mas que está no meio dessa treta. Ou, é claro, pode ser o próprio Reddington, que eu não acho que ele está traindo os Estados Unidos, até porque ele já falou isso várias vezes. Ele vive falando pro Harold Cooper que não é o inimigo, que o inimigo são as outras pessoas que ele precisa confiar no Reddington. Então, pra mim, o Reddington tá assim do lado dos Estados Unidos, o que significa que se ele for o agente N13, como ele mesmo falou, é muito mais complexo do que isso. Então, talvez ele seja o agente N13, infiltrado no crime, infiltrado no governo russo, mas na verdade ele tá trabalhando ainda pros Estados Unidos. Tem toda uma complexidade que a gente pode trabalhar num outro vídeo, um outro dia, mas por enquanto o que eu digo pra vocês é que eu não acho que ele esteja traindo os Estados Unidos, eu não acho que ele tá mandando mensagem lá pros russos, eu acho que ele só queria a máquina realmente pra interceptar essas mensagens, ou sei lá, pra impedir que a Liz intercepte porque ela já não tá entendendo nada da história verdadeira, então se ela se interferir nisso vai acabar sendo pior pra ela. Mas pra mim ainda aquela mulher tem alguma coisa aí, porque só apareceu pra ser a esposa de um cara desaparecido que a gente nunca conheceu pra ficar cuidando da Agnes, que, sabe, não faz sentido essa história dessa mulher do Mr. French. Então tem alguma coisa envolvida aí e a gente vai descobrir nos próximos episódios, eu acho. Então é isso. Respirar aqui porque eu falei demais. Desculpa se eu falei muito rápido. E eu quero saber agora o que você achou desse episódio. O que você está achando dessa temporada? O que você acha dessas minhas teorias? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. Não esquece de sair do vídeo e clicar nessa bolinha para se inscrever. E tem outros vídeos que eu vou deixar desse lado. Aqui em cima tem a playlist com todos os vídeos de The Blacklist que eu já fiz aqui no canal, incluindo as críticas de toda essa temporada de cada episódio. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Até a próxima. Valeu!